dentro do tempo da Antiga Aliança. Era o tempo da Antiga Aliança. Veio o tempo da Nova, mas as coisas não acontecem de uma hora para outra. Por isso que tem textos difíceis de se compreender dentro das cartas, porque são textos de transição de aliança. Compreendeu? Então aqui tem mais 2 textos, né? Gálatas 1. Vamos ler Gálatas 1. Gálatas 1, a partir do verso 10, olha o que diz. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi de homem, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outra hora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Paulo está falando, eu era acima deles, era mais esperto, era mais diligente, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar a seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, nem parti para as regiões, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Foca nesse texto. Verso 13. Porque ouviste qual era o meu proceder outra hora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo fala judaísmo e tradição dos meus pais. Os judeus pegam esse texto e diz que Paulo estaria agora falando na carta todinha sobre judaísmo e tradição dos pais, ou seja, sobre coisas humanas. Então, todas as vezes que eles leem as expressões obras da lei e debaixo da lei, eles não interpretam que é a lei de Moisés. Eles dizem que são leis do judaísmo, tradições dos pais. Seria uma interpretação errada dos fariseus e saduceus, colocada sobre a antiga aliança, fazendo com que todos praticassem isso. Parece fazer sentido, né? Mas se você for ler Gálatas, você vai ver pontos em que essas explicações são varridas. Claro que existia o judaísmo que Paulo fala, existiam as tradições dos pais dele, as tradições de fariseus, ele era filho de fariseu. E essas coisas eram interpretações erradas, sendo ensinadas para o povo. Mas aí veio o Filho de Deus, o próprio Senhor, e o que ele diz para os fariseus? Quem que ele usa? Moisés. Ele fala assim, vocês anulam os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições. E aí faz sentido o Filho de Deus usar Moisés, porque eles estavam fazendo a lei de Moisés errado, ensinando para o povo, e aí o Filho de Deus vem, o próprio Senhor Jesus vem e fala, Moisés diz isso, e vocês dizem isso. Vocês dizem isso, mas Moisés diz isso. E Jesus, ele não está preocupado só em dizer o que Moisés disse, ele está preocupado também em colocar assuntos da nova aliança. Isso tem em Mateus 5. Ouviste o que foi dito aos antigos? Isso. Eu, porém, vos digo. Aí ele pega a lei de Moisés e interpreta ela para o sentido da nova aliança e coloca ali para o povo. Então ele usa Moisés com sentido, porque ele quer combater doutrinas erradas de fariseus, de saduceus, colocadas sobre a palavra de Deus. Mas em Gálatas, Paulo não está usando Moisés, ele está usando Abraão. Em Gálatas 3, ele está usando Abraão o tempo todo. É claro que tinha doutrinas erradas ensinando. Quando Paulo fala de doutrinas de homens, ele fala de, por exemplo, judaísmo, tradições dos pais dele, tradições de fariseus. Quando ele fala de doutrinas erradas, ele está se referindo sim a interpretações erradas que estavam sendo ensinadas para o povo. E são essas coisas erradas ensinadas para o povo que ele está combatendo,
Mas, ainda que não existisse, irmãos, essas coisas, tradições de fariseus e saduceus, Paulo está pegando a lei de Moisés, fazendo a interpretação correta e mostrando a nova aliança, combatendo tanto as doutrinas dos fariseus e saduceus, como também mostrando que o tempo da nova aliança chegou e mostrando as interpretações corretas do livro da lei. Então tem que tomar muito cuidado com o que você pode ouvir de judeus messiânicos na internet, qualquer um deles, qualquer ministério, Ensinando de Sião, Congregação Nova Israelita, qualquer outro aqui que eu não citei o nome. Toma cuidado com o que eles estão ensinando referentes a esses pontos. Porque eles querem engrandecer a Torá não entendendo as cartas de Paulo. Quer dizer também que eles não estão entendendo a Torá como deveriam entender. Então, quando Paulo fala de obras da lei e estar debaixo da lei, ele se refere sim à lei de Moisés. E ele está varrendo a interpretação errada dos fariseus e saduceus. Mas, agora vai ficar mais claro. Gálatas 4. Gálatas 4, a partir do verso 8, por exemplo. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Aí, os judeus messiânicos da internet veem Paulo falando aqui, no verso 9, mas agora as que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais querei de novo escravizar-vos? Aí os judeus, irmãos, veem essas expressões aqui, rudimentos fracos e pobres, por que vocês estão voltando de novo para isso? Aí eles dizem, a lei não é maldição. Paulo está falando aqui, todos aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, em Gálatas 3. E aqui Paulo estaria falando de que a lei seria rudimentos fracos e pobres. Não é a lei de Deus, é a lei dos homens. Paulo está falando aqui de duas coisas. Sim, da lei que os fariseus ensinavam, da lei que as pessoas estavam ensinando aos gentios, que isso era a doutrina de homem, mas ainda que pegasse a lei de Moisés na sua legitimidade, estaria errado. Ainda que alguém estivesse ensinando tudo certinho da lei de Moisés, mesmo assim estaria errado. Então, como que eu explicaria que a lei de Deus tem rudimentos fracos e pobres? Pega o Filho de Deus, olha para o sacrifício, um homem que nunca pecou, olha para o sangue dele derramado e vê o efeito que isso produziu a partir da morte dele. O Espírito Santo foi derramado em todos que crerem. Em todos que creram. O Espírito Santo derramado sobre gentios. Olha os milagres feitos pelas mãos dos apóstolos, relatado em Atos dos Apóstolos. Agora compara isso com sangue de animais, ano após ano. Sacrifícios realizados por sacerdotes terrestres e que são feitos em grandes números, porque a morte impede eles de continuar, e aí vem outro, se torna sumo sacerdote, morre, e vem outro, se torna sumo sacerdote, circuncida o povo pelas suas mãos humanas e morre, mas aí vem o Filho de Deus, morre, ressuscita, se torna sumo sacerdote eterno, e aí começa a circuncidar o coração, tanto de judeus como dos gentios. Entendeu o que é rudimento fraco e pobre? E Paulo fala aqui, escravizar-vos. Tinha pessoas querendo escravizar os Gálatas, que eram livres, usando a lei de Moisés. Acrescentando coisas erradas, na lei de Moisés pura, não importa, isso iria escravizar o povo. E Paulo fala, aqui no verso 10, guarda essa expressão, guardais dias, meses, tempos e anos. Da onde surgiu essa expressão? Se Paulo estivesse falando aqui de coisas humanas, de leis, de deuses pagãos, ele iria falar. Mas essa expressão, guardais dias, meses, tempos e anos, vem das festas. As mesmas palavras se encontram lá em Levítico.
Esses são os dias, os meses, os tempos e os anos que devereis guardar, falando para os filhos de Israel. Porém, no tempo da antiga aliança, essas coisas seriam necessárias para conduzir o povo com a consciência de pecado até o tempo de Cristo. Vindo o tempo do Filho de Deus, essas coisas perderiam o valor. Aí você ia olhar a realidade do Filho de Deus com essas coisas da antiga aliança e iria ver que são rudimentos fracos e pobres, mas que Deus usaria para dar conhecimento do pecado ao povo. Por isso que aquelas coisas da lei não poderiam justificar o povo, poderiam dar conhecimento do pecado para que eles fossem justificados em Cristo, tanto judeus como gentios. Entendeu? E para provar que isso é assim mesmo, olha o verso 21. Vocês vão perceber que os Gálatas receberam o Espírito pela pregação da fé, não por obras da lei, não por circuncisão, ainda que falando na antiga aliança de maneira legítima, sem um fermentinho de fariseu. Ainda que alguém pregasse a lei legítima sem um fermentinho de fariseu, isso se tornaria doutrina de homem. Se você pegasse a lei de Moisés e falasse para os gentios, vocês têm que se circuncidar para serem salvos. Nós vamos ter aqui 6 meses de aprendizado do que é circuncisão. Depois que vocês souberem tudo o que é circuncisão, aí vocês vão voluntariamente se circuncidar para servir o Senhor Jesus. Isso é doutrina humana. Porque após a vinda do Senhor, ninguém é justificado por essas coisas, nem mesmo os judeus. Nem mesmo que Deus olhasse e falasse, estão praticando 100% a minha palavra. Nem assim eles iriam ser justificados, porque veio o Filho de Deus. Aquele que a lei apontava, veio. Então os judeus, que se faziam de ministros de Cristo, iria na igreja de Gálatas, contradizia o que Paulo estava falando e começava a falar para os Gálatas. Paulo está falando que não precisa mais circuncidar? Olha aqui, a descendência de Abraão tem que se circuncidar. Olha aqui, os estrangeiros devem se circuncidar. E enganava os Gálatas. E Paulo fala, eu estou perplexo com vocês, lá no capítulo 1. Eu estou perplexo, eu queria estar aí presente para mudar a minha voz. Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Vê que Paulo foi lá, pregou, ensinou. Tem mestre mais poderoso que o apóstolo Paulo? Tem, o Senhor Jesus. Mas aqui, quem estava ensinando as coisas para o apóstolo Paulo era o Senhor Jesus. Então tem alguém mais poderoso que ele na terra para ensinar os Gálatas? Ele foi, ensinou, se retirou da igreja e agora a igreja está sendo atacada. Por que ele não escreve isso para os Gálatas? Já não deu tempo deles entenderem o que é circuncisão? Por que Paulo está escrevendo uma carta? Ele estava lá e ensinou. Por que ele não ensinou? E agora ele escreveria a carta e iria falar, olha, vocês aprenderam já o que é circuncisão, tudo certinho, e agora vocês podem se circuncidar, não para se justificarem na lei, mas para cumprir a lei. Tá vendo? Não tem como terminar o assunto que isso não é o ponto de discussão da época. O que acontece é que agora os Gálatas queriam cumprir a lei de Moisés. E Paulo está falando aqui da lei de Moisés. E olha só o que ele fala, verso 21. Dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei, de Moisés, de Deus, da antiga aliança. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é nossa mãe. Aí, irmãos, vê que ele está falando aqui de 2 alianças. Ele não está falando aqui de tradições humanas. 2 alianças, uma do Sinai e a outra aqui ele está pregando. E olha o que ele fala aqui. Vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem a lei? E cita o tempo de Abraão, querendo dizer, Abraão também está na Torá. Abraão também faz parte da lei. Então vocês estão querendo cumprir a lei de Moisés? Mas e o que Deus falou para Abraão? Como é que fica isso?
Então Paulo aqui não está discutindo tradições rabínicas judaicas. Ainda que ele tenha mencionado isso no capítulo 1, para dar o testemunho da sua vida, aqui ele está falando de pessoas que estavam querendo cumprir a lei de Moisés. Só que isso se tornaria doutrina de homem. Ainda que um apóstolo de Cristo retamente pegasse a lei de Moisés e ensinasse para os Gálatas e não acrescentasse nada, e ensinasse para eles assim, vocês devem se circuncidar para guardar a lei de Moisés, devem fazer tudo isso mesmo crendo em Jesus. Isso era a doutrina de homem, e isso que estava acontecendo, e isso que Paulo estava rendo. Agora, se o ponto de preocupação do apóstolo Paulo fosse que os Gálatas fossem novos convertidos, e eles estavam se circuncidando precipitadamente, Paulo não iria nem falar de Abraão aqui, não precisaria falar das mulheres de Abraão, de 2 alianças. Não tem para que falar disso. Ele teria que falar, irmãos, vocês não sabem que eu fui aí e ensinei para vocês a circuncisão? Paulo estava lá, você acha que ele foi lá e fez o quê? Pregou a fé para depois ensinar a circuncisão? Ele pregou a nova aliança para depois ensinar a antiga? Ele teria que falar, irmãos, vocês viram que eu ensinei para vocês, agora vocês estão fazendo uma circuncisão precipitada. Espera um pouco, eu vou voltar aí, vai vir um cooperador meu e vai ensinar para vocês a circuncisão e depois vocês vão se circuncidar. Paulo não está dizendo isso. Quem está falando isso são esses judeus da internet. Esses judeus que estão sendo infiéis à palavra, cujo entendimento atrasado não compreende as coisas que Paulo está falando e vão buscar recursos em livros extra-bíblicos. Por isso que eles erram. Se você não ficou convencido ainda, vamos em Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quem está seduzindo vocês? É a pergunta dele. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se é que na verdade foram em vão. Verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que vos opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha como ele está sendo enfático em obras da lei e pregação da fé. Vamos descobrir, apesar que acho que já deve ter ficado bem claro, vamos descobrir quais são essas obras da lei. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é os que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti, aí ele cita a Escritura, em ti serão abençoados todos os povos. Irmãos, se o apóstolo Paulo tivesse preocupado aqui com leis de fariseus e saduceus, com Gálatas novos convertidos e uma circuncisão precipitada, no verso 6, ele jamais poderia falar assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Porque ele está citando Abraão, que foi justificado antes da circuncisão e não por intermédio da lei. Querendo dizer, a lei foi dada por Moisés. E quando Moisés foi escrever o livro da lei, ele relatou coisas que aconteceram antes da lei, no tempo de Abraão. De maneira que as coisas que aconteceram no tempo de Abraão fazem parte do livro da lei. Então é necessário comparar o tempo de Abraão com o tempo de Moisés. E não olhar só do Sinai para frente, e sim do Sinai para trás. Agora, se eles estavam fazendo obras humanas, obras de fariseus e saduceus, doutrinas acrescentadas sobre a lei de Moisés, e Paulo estivesse preocupado em varrer essas coisas, ensinar a lei de Moisés corretamente, no verso 6 ele deveria falar, é o caso de Moisés, que ensinou que um estrangeiro deve ser circuncidado para fazer parte da lei de Deus e deve ser ensinado. Mas Paulo não está falando de Moisés, ele está falando de Abraão. Entendeu como a fala desses judeus não condiz com as Escrituras, não condiz com a fala
do apóstolo. Não tem nada a ver com o contexto. Aí no verso 9, continuando o raciocínio, ele diz: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E aqui chega ao ponto que eles não conseguem compreender, eles não conseguem entender. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Verso 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque, aí ele cita Abacuque, o justo viverá pela fé. Verso 12. Outra pancada na questão da lei e obras da lei. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Esse texto aqui, irmãos, que ninguém dá nada para ele é importantíssimo. Aparece em Romanos. E esse texto prova que Paulo não está falando de tradições rabínicas, de leis de fariseus e de saduceus acrescentadas sobre a Torá. Se bem que, se alguém pegasse a Torá naquele tempo de transição de alianças e queresse aplicar a Torá na vida dos gentios, isso se tornaria doutrinas humanas. Verso 13. Outra vez, Paulo contra as obras da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí os judeus olham isso: maldição da lei. Se eu estiver debaixo das obras da lei, eu estou debaixo de maldição. Será que Paulo está contra a lei de Moisés e contra a circuncisão? Não, irmãos. Paulo está preocupado aqui com os Gálatas recém-convertidos, e os fariseus e saduceus estavam enganando eles precisavam aprender primeiro a lei de Moisés para depois praticar. E não condiz com o que Paulo está falando. Por que os que estão debaixo da lei, sendo a lei de Moisés, estão debaixo de maldição? Porque todos estão debaixo do pecado. Se ano após ano você está levando os mesmos sacrifícios no templo, o que esses sacrifícios estão falando? Sacrifício pelos pecados. Se a lei tivesse escrita no teu coração, não precisaria de sacrifícios. Se a lei está no coração, não está em tábuas de pedra. E a lei em tábuas de pedra, dentro da arca do testemunho, testemunha que todos estão com o coração de pedra, que a lei não está escrita no coração e que eles estão debaixo do pecado. Mas Deus está suportando essas coisas, esses pecados que estão debaixo da antiga aliança. Isso está tanto em Romanos 3 como em Hebreus 9 e 10. Ele está suportando isso até vir o Filho. E a própria arca do testemunho está dando testemunho do Filho. Porque no Salmo 40, o próprio Filho de Deus está falando ali, o Espírito do Filho está falando. Sacrifícios e holocaustos e ofertas pelos pecados não te agradaste. Está falando da lei de Moisés. No rolo do livro está escrito ao meu respeito: a tua lei está escrita no meu coração. Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade.